Bom dia, queridos. Saudações na luz a todos. Fui buscar um casaco. Tava sentindo um pouquinho de frio aqui. Pronto. Saudações na luz a tu, a ti, Elaine Pazini, a Luzia Solange, a Maria Laura e a todos que vão chegando aqui. Vão se achegando a nós. Cafezinho para esquentar. Vamos ler a palavra. Mais uma Aliança 559 começando. Rendamos graças a toda a hierarquia superior, aos nossos mestres e guias, que nos acompanham de encarnação em encarnação, dia após dia. Damos graças a mais esse dia que despertamos para desfrutar e produzir. Orações na luz, a quarta frequência de único Deus, Sorelemiahá, Deus oculto. Saudamos na luz também a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, a Paralda, governante do elemento ar. Que o sagrado ar possa arejar as nossas mentes, afastar absolutamente todos os pensamentos poluídos, turvos. Que fique tudo limpo, lúcido, translúcido, claro, para que possamos tomar a melhor decisão em nossas vidas. Saudações da luz, a Leuviahá, 19ª frequência, regente do horário de agora. Saudamos também a Palahiahá e a Neshael, 19ª, 20ª e 21ª frequência desse horário que estaremos aqui conectados. Como é bom começar o dia dessa forma, como é importante. Salve a única conexão que nós não devemos perder, que é com Yod, Re, Vav, Re. Que os sinos e as trombetas soem, rendendo glória ao Deus vivo. Queridos, vou dizer para vocês, nós tivemos um evento ontem surreal. A importância de nós ritualizarmos. Quero fazer mais isso. Quero trazer isso talvez para o Instagram. Eu acho que lá é um lugar dinâmico. Fazer pequenos ritos no Instagram, pequenas conexões. Acho que faz muito sentido. Hoje nós temos uma reunião longa de equipe, de todo o projeto. Eu quero trazer isso à luz, à pauta. Direcionar coisas, redirecionar coisas. Mas conexão ontem foi... É isso, né? Foi aonde tinha que ser, né? A sensação que eu tenho é algo que eu pedia já ali nos meados dos anos 2015, 2016.
foi surreal mesmo. Lá, Elaine. Como foi a noite de vocês, queridas? Fala para mim. A sensação que eu tenho é que eu não saí daqui. É isso que eu estou dizendo. Eu tinha esse pedido, né, de caramba, essa conexão podia não se perder, né? E eu sentia que ela se perdia, né? Eu ia para um rito, fazer as conexões, estar com a palavra. E aí, de repente, se perdia. É como a pessoa ia à igreja, entende? Ia a um templo, né? Um lugar onde ela vai se conectar a partir de um rito religioso ou o que quer que seja. E ali ela está escutando o padre, o pastor, o líder, sei lá, quem quer que seja. E a hora que ela sai da igreja, toca o celular, ela está trabalhando, e aí tudo se perde, entendeu? É só naquele momento ali, né? E eu fazia ritos profundos, né? E eu acho que vai voltar agora presencialmente. Eu estou bem empolgado com isso. Tem me passado isso, né? Esses ritos que eu fazia com a pessoa que me passou todo o ensinamento, que é o Vanderlei. Então, antes da pandemia, a gente tinha encontros presenciais uma vez por mês, né? Bem profundos, bem intensos, com pessoas formadas, pessoas, enfim. Mas é isso, né? Eu saía de lá, uau, assim, cara, que conexão, né? E eu falava, minha vontade era de manter esse lugar, né? E eu tenho isso hoje, né? E, sobretudo, eu mesmo comigo, desenvolvido. E é um pouco essa sensação, sabe? Que teve o rito ontem, né? E a linha não se perdeu, né? Entre o sono, né? E aqui. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dessa sagrada frequência do dia de hoje, para começar o dia consciente, alinhado, onde tem que estar alinhado, né? E o movimento ele vai crescendo. Muito bom, cara. Eu me impressiono com isso. Dormiu super bem. É, isso aí, capotou. Espero que você se sinta descansada. Porque o cansaço que a gente vem sentindo é um cansaço de alma. As pessoas não entendem isso, que não é o cansaço físico. Ele também está aí presente, mas tem um outro cansaço que as pessoas não entendem. Porque o universo, a frequência, né, do universo, ela está exigindo da gente como se estivesse limpando a casa, sabe? Nunca limpou e está limpando a casa. Vai ter dor em músculos, vai ter dor em outro lugar. E ela está exigindo que faça uma limpeza almática, né? Que essa é a energia saturnina, a energia de Saturno. Então, trabalho constante e é isso, né? É um cansaço de alma. As pessoas não entendem isso. Bom, quarta frequência. Agora, quero falar um pouco sobre esse dia 23/3/2022. Um bando de dois, um bando de três. Nós estamos vivendo isso. Está engraçado pra caramba esse lugar. Está muito bom. Mas 23 é um número de centramento. O inverso dele é 32, que vai nos levar aos 22 caminhos da sabedoria, mais as 10 sefiras. 32 dentes, né? 23 é o eixo da Terra, é a latitude do Equador e de Capricórnio, né? É um número de centramento, se você somar, vai levar um 5,
que é a quinta essência, percebe? 5 pessoas assistindo agora. Aliás, vocês precisam divulgar mais, hein, o canal aí, hein? Mais do que já divulguem, para que a gente possa estar... Nós fizemos um ajuste aqui, eu estou achando interessante isso, esse ajuste que a gente fez, né? Vai levar um tempo para sintonizar esse lugar de novo. Eu estou gostando de como está. Está um pouco engessado, mas está interessante. Mas 23, número do centramento, né? Esse lugar do centramento, né? E é interessante esse conjunto de frequência. Ontem eu dormi pensando um pouco sobre isso, sabe? Confesso para vocês. Porque, como eu disse, esse 23 ele tem uma contraparte, né? Onde que é isso aqui mesmo? Objetos, não. Atividades, não. Símbolos, acho que é aqui. Achei. Então, ele tem uma contraparte, né? Que é isso, né? Que eu falei. Tem esse 23 que leva a um 32, né? Eles estão juntos. Isso vai levar um 5, tá? Deixa eu redimir isso aqui. Será que dá para... Não, vai ter que remover mesmo. Então, esse 5 é um número de rito, né? Que a gente acabou de falar, sabe? De rito. É um caminho de ritualística, né? Esse caminho que leva ao centro, leva ao centramento. Estou falando de 5 lá, 5 pessoas escutando. 5. Agora, olha que interessante isso, né? Porque se a gente soma, é isso que eu fiquei... são essas coisas que a gente precisa se ligar, sabe? Se a gente soma o 23 ao 3 do mês, vai levar a gente ao 26, que é o quê? Vocês estão careca de saber. Iode, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus. A soma do nome de Deus, né? Iode valendo 10, Re valendo 5, Vav 6, vai somar 26, né? Que vai levar o quê? A gente a um 8, que é a justiça, né? É o número da justiça. A gente chega a esse número da justiça de duas formas, né? Pode pegar essa redução do 5 com o 3, que também vai levar a gente a um 8, né? Ou o 23, que vai levar a gente a um 26, com o 3, que a redução vai levar a um 8. Olha que mágico, né? Que legal isso, tá? Esses caminhos eu quero mostrar para vocês. Preciso olhar esses caminhos. Sempre que você observar uma situação que você esteja vivendo, você vai olhar e vai olhar a energia que está acontecendo, e essa energia, ela tem uma composição que vai te levar a algum lugar, entende? Mas pode te levar por esse caminho ou por aquele caminho. Eu posso chegar a esse 8 olhando o centramento de uma forma adaptável, né? Então, pelo rito, pelo ritmo, pela ritualística, me adaptando, né? O rito adaptável às coisas me leva a um lugar da justiça. 5 e 3, que é esse final. Mas eu posso olhar e falar assim, bom, esse centramento, né? Eu me adaptar a ele, esse lugar maior, não é o rito, é o centro. Se eu pego esse centro e me adapto a esse centro, né? Eu chego ao próprio Deus vivo, né? É isso que está mostrando para a gente aqui. E, por consequência, a justiça. Tudo vai levar esse caminho à justiça, aquilo que é justo. Então, você ritualizar e adaptar, né? Rito adaptável, um rito adaptável à sua comida, um rito adaptável ao seu banho, um rito adaptável
a sua produção. Percebe? Esse lugar, um rito adaptável, né? Vai te trazer algo justo. O centramento, por meio do nome de Deus, se adaptando, também vai levar a esse lugar justo, né? Que é o 8. Agora, se nós somarmos isso, olha que coisa legal. Se a gente soma, não reduz, né? Não reduz, e soma esse 26 com 6, vai levar a gente para onde? Olha que mágico. Para onde vai levar a gente? 26 e 6, 32. Pegaram? Cara, isso é muito doido. Né? Quando você começa a analisar os números, sabe, olhar, né? Vai levar a um 32. Né? Da onde você tirou esse 26, Luiz? Acabei de falar, 23 mais 23, dia 23 mais o 3 de maio, vai levar a gente a um 32. Né? Se você reduz esse lugar que é o 8, somado com 6, vai levar a gente aonde? Vai levar a gente a um 14. O que é 14? A temperança. 14 é a temperança. Olha que frequência do dia de hoje. Entende? É uma frequência de pausa, de alívio, sabe? Que tudo vai levar a gente a um 5. Novamente. Percebe? O 23 vai levar um 5, né? A soma deles, o 32. Então, a gente tem um 5. Um 5, né? Um 5 pelo 14 ou pelo 32. Percebe? Ambos vão levar a gente a um caminho 5. 14 a temperança, 32 esse centramento. Olha que incrível. Eu sou um terapeuta floral, né? De Bach, os florais de Bach. Prescrevo os florais de Bach e etc. Inclusive, se você precisar, estamos aqui. Frequências lindas, exatamente. Pausa, isso, alívio, exatamente. Pausa, pausa, exatamente, é isso aí. Uma pequena pausa. Mas, sobretudo, com trabalho, porque é plantar, né? As frequências, elas não acontecem agora, você planta. Você está plantando sementes astrais, eu falo, né? Vocês não vão ver ninguém falando sobre essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. São caminhos e trilhas que o Luiz Marcelo trilhou, né? Sementes astrais. Esse é o nome de um bom livro. É assim, entende? Mais um postfix. Cadê o postfix? Está aqui. Então a gente planta sementes astrais, né? Tá aqui, ó, preso. É assim, esses são os kicks. Já mais um kickzinho aqui. Vai para a parede daqui a pouco lá. Então hoje é dia de plantar essas sementes, né? Olhar, cara, a frequência tá demais, né? E nós nem lemos ainda, Elemiará. Tem base, sexto salmo, nós vamos ler 6 pessoas aqui. Olha que legal, que incrível. E esse movimento está crescendo tanto, né, Rita de Cássia? Olhar, né? Era uma sala na 313. É uma doideira isso, cara. Olha lá, 8 lá, não, 5 likes. Dá seu like se você não deu like. 6 e 5, 11, né? 313 Norte, a bagaceira aconteceu ali, viu? Durante 7, 8 anos, mais ou menos. Foi incrível todo esse trabalho. Então, olha que frequência incrível, né? Que nós estamos vivendo. E, sobretudo, lembrem, é um ano do Espírito Santo. Nós entramos agora em Mercúrio. Né? A razão, né? Que tem a translucidez, essa razão. Nós estamos falando sobre clareza no Aliança 514. Maria Laura traz aqui, ó, liderar com clareza
Só é possível com transparência, verdade e justiça. Ó, caramba, até me arrepiou. É isso aí, Maria Laura. Maria Laura tá crescendo que nem um rojão, bicho. Dá até medo de quem tá do lado dela. Tá ferrado. Uma pessoa cresce ou fica para trás, cara. Não tem jeito, cara. Você constrói um foguete. Você entendeu? Esse caminho aqui que nós estamos fazendo, o que eu estou ensinando vocês é construir um foguete, cara. Você está construindo um foguete, entendeu? A pessoa está olhando, entende? E é um foguete de um lugar só, não tem dois, entendeu? Se a pessoa quiser, ela tem que construir o dela, você entendeu? Aí você constrói um foguete, entende? E aí você fica olhando para o lado, cara. Aí tem gente que deixa o foguete enferrujar, desiste do foguete, entendeu? Tá cheio de gente que faz isso, entende? Porque quer ficar junto com a pessoa. É a mulher que eu falei lá da Ucrânia, né, cara? Que foi para a Ucrânia e, sei lá, enfim. Processo de cada um, não quero criticar. Teve uma conotação de crítica no meu tom e dentro de mim. Eu não quero criticar, não é isso. É processo, eu compreendo. Processo de tudo, de cada um. Como o processo da minha mãe, que chegou uma hora, abandonou a vida. Abandonou a existência, né? Eu falo, mãe, você está abandonando a existência, você tem que exercitar o cérebro, exercitar os músculos. Se você parar de atualizar o seu cérebro e atualizar os seus músculos, você vai definhar nesse plano. Foi o que aconteceu. Então, processo de decisão, do que viveu, tem que respeitar, não tem jeito. Se eu lembro agora, me fez lembrar muito o Anderson. Muito. Processo lindo que a gente viveu. Um bailarino pós minha época, né? Pouco depois, sei lá, ele surgiu pouco depois. Eu já estava na Europa, etc. Aí fui tendo por amigos. Sabia da presença do Anderson. Bom, e eu fiz um movimento de resgate de alguns bailarinos, amizades do passado. E aí ficamos sabendo que ele estava doente, muito doente. E aí, por meio de uma amiga, também ela me relatou que estavam tendo algumas dificuldades, que encontraram ele numa condição péssima, quase num cortiço e sem condições humanitárias mesmo. E ele estava positivo, né, de HIV e não tinha cuidado, enfim. Eu me senti mobilizado em olhar para aquela situação. É isso que eu quero contar para vocês, né? E eu dei suporte às meninas que estavam cuidando dele. Me ofereci, elas aceitaram, e dei suporte a ele mesmo, né? E quando eu cheguei lá na casa dele, eu fui visitá-lo, né? Fui ver de perto, e eu olhei e falei, cara, isso aqui é um estado terminal. Estava muito claro para mim, irreversível, cara. Assim, até me arrepia todo, assim, sabe? Eu olhei ali e falei, é dar conforto. Esse é um lugar de dar conforto. E teve um abandono da vida, por isso que eu lembrei dele, do Anderson. E eu lembro de um evento, entende, que uma das meninas nessa, que estava perto de mim, ela brigando com ele porque ele estava querendo comer McDonald's, né? E eu olhei para ela e falei, deixa ele comer McDonald's. Tá tudo bem. E falei para ele, você sabe a consequência, né? Você tá aí ele estava já com câncer desenvolvido no fígado, sei lá onde que era. Então tinha uma questão de digestão, né, etc. E meu trabalho era trazer ele para a luz, dar consciência para ele da espiritualidade dele. Eu fazia a limpeza, toda vez que eu fazia a limpeza ele se acalmava, as dores iam embora com a limpeza energética, fazer esse trabalho da limpeza energética. Processo, entende? É isso que eu estou querendo trazer, né? Essa história por causa de processo. É um processo. E
sementes astrais. É esse lugar que nós estamos conversando, né? Foi o lugar que eu entrei. Plantar sementes, né? Então, são sementes lindas que tem para plantar no dia de hoje. Nós, sobretudo esse ano, nós vamos precisar de tanta temperança, vocês não têm ideia, né? Cuidado com a destemperança, cuidado, 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 porque pode levar a crimes passionais, pode levar a rompimento de relações do nada, né? Se tiver que romper também vai romper, mas não precisa ser de uma forma traumática, pode ser suave, né? Deve ser suave. Então, essa energia da temperança, ela está conectada ao centramento, né? Vamos dar andamento, viu, o Luzia Solange, a essa conexão que eu falei do batismo da quinta e 14ª frequência, tá? Se você estiver me escutando aí, anota aí, vamos marcar a data, agora me veio isso, né? Eu tenho um rito de batismo do quinto e do 14º caminho, né? Que é esse caminho da temperança e do rito. Exatamente isso, né? De você tomar consciência de que lado você tem que estar, que você quer estar, não que tem que. Você não tem que nada, né? Qual é o lado que você quer atuar? E é interessante porque todo mundo, sabe aquela coisa que a pessoa é católica, mas não vai à igreja e não vai, eu sou católico, você não é católico, filho, você entendeu? Você sabe que você é um simpatizante do catolicismo, isso é uma coisa, eu sou simpatizante do catolicismo. Ser católico é você frequentar os ritos, a liturgia e assim por diante. Eu não estou dizendo que você tenha que ser, mas ser espírita é você ir, né, no centro, é você estudar a doutrina, etc. E não acho que ninguém precisa hoje mais de nenhuma doutrina, seja qual for, não precisa desse lugar, né? Precisa de ritmo, precisa descobrir o seu próprio rito, precisa descobrir seu próprio rito. Então, eu estava falando que eu era terapeuta floral, esse é o lugar que eu tinha parado no momento. Por que eu falei isso? Por conta dessa questão da frequência, né? Essa questão da frequência. Que esse é um lugar que a sintaxe, né? Que você tem que descobrir essa sintaxe, como é que funciona essa sintaxe para fulano de tal, né? Fulano A ou fulano B. É diferente, completamente, né? Não tem nada tão preciso aí. Então, olhar, entende, para esse lugar, 23/3/2022, olhar para esse lugar, né? Saber que tem esse lugar, qual é a justiça que eu preciso fazer? Qual é a temperança que eu tenho que encontrar? Quais são as destemperanças que eu tenho à minha volta, né? Possíveis. E que eu tenho que ficar esperto. Que sementes eu tenho que plantar? É diferente, minha e dos outros. É isso, né? Então, nós estamos aí num ano do Espírito Santo, 222, essa sagrada, né, frequência feminina, acessar esse lugar, invocar e realmente comungar, né, de ser orientado pelo Espírito Santo. 222 vai dar 6 pessoas assistindo, é assim as coisas. Vamos ver o que Elemeahá nos fala. Agora está dando um calorzinho aqui. Vou ficar tá naquela época de tira e coloca, né, amado? Vou tirar, se der friozinho eu boto de novo. Elemeahá, Salmo 6 pessoas.
Nossa, nós lemos ontem o Salmo 90. Adoro ele. Adoro, 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 adoro. Olha aí, ó. Salmo 6. Se você não tiver com a sua Bíblia, Bible. Dá para você ir abrindo aí. Esse gênio é invocado nas adversidades e tormentos espirituais. Temperança, né? Ajuda a descobrir a melhor profissão, iluminando para que não se persista no erro. Iluminando para não se persista no erro. Dá humildade para não se guardar rancores. Muito bem. Ajuda a descobrir a melhor profissão, que é a produção na terra, né? Iluminando para que não persista no erro. Então, olha que interessante, né? Está colocando aqui, né? Que às vezes você escolhe uma profissão que te leva a um erro, né? Esse lugar que você está fora do caminho, entende? E que te traz tormentos e adversidades espirituais, né? Porque você fica fora das virtudes. Você usar suas virtudes, seus talentos, faz com que você esteja alinhado. Muito bom. Vamos ver o que o Salmo 6 nos traz? Senhor, não me castigues com tua ira, Senhor, nem discipline com o teu furor. Começou bem. Misericórdia, ó meu Deus, Deus vivo, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, ó grande e ó de Revavirê, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem é que vai te louvar? Cara, negociando com Deus, eu gosto disso. Quando Davi negocia com Deus. Ei, se liga, meu. Me deixa vivo aqui, ó, porque senão você não vai ter um soldado aqui. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Tá mimizando, hein, esse tal de Davi. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afasta-se de mim todos vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro, irmão. Agora o bicho vai pegar. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou as minhas orações. Se liga. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos frustrados, recuarão de repente. Então aqui está uma chave importante, né? Afastem-se de mim todos que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, ouviu o meu pranto. E é o quê? O 8º versículo, né? Não por acaso, o 8º versículo. Então, tá aqui, 8º versículo, né? É interessante isso, né? A forma que Davi coloca. E você vê, né? Tormentos espirituais, né? Ele coloca aqui. E começa com esse salmo, relacionando com esse salmo. Não me castigues com tua ira, nem me discipline com teu furor. Misericórdia, estou desfalecendo.
né? Aquele desespero da pessoa que perdeu a conexão, né, com Deus. Ele escutou seu choro, ele escuta sempre o choro, né? Porque ele está em tudo. Está em tudo e em todos, né? E fiquei pensando que Davi ainda não tinha provavelmente não tinha escrito o 90º, né? Salmo, estava só no 6º salmo, né? Se ele tivesse já o Salmo 90, ele ia lá, pá, direto já, com a conexão. Interessante. Faça a invocação comigo. Vamos lá. Ele é minha Rá, ó tu, que te escondesses na turbulência do nosso dia a dia. Ajuda-me a viver sem ambição, não, sem ganância. Ajuda-me a viver sem ganância. Permita-me ser capaz de encontrar e compreender a tua face oculta. Assim, meu imenso amor se acarretará de ti. Compreender a tua face oculta. Assim, meu imenso amor se acercará de ti. Saudações a Metatron, saudações aos serafins. Errei, axé, errei, keter, Metatron, serafins. Saudações na luz aos serafins e a Metatron. Então, interessante porque, olha lá, Deus oculto, né? Essa é a frequência. É o lugar onde ele não se mostra, né? Em que você tem que estar esperto, né? E desperto para poder observar e se conectar, né? Isso tem muito a ver com a aliança ativa. Remove pensamentos negativos, melhora a concentração da memória, livra da escuridão da consciência. Olha a importância dessa sagrada frequência, né? Adonai Tsabayosh. Adonai Tsabayosh está ligado essa frequência, essa invocação. É o 8º pilar, a gente invoca Adonai Tsabayosh. Jeová Tsambayosh e Elohim Tsambayosh, Adonai Tsambayosh. O soberano Senhor dos exércitos, das hostes dos céus. Adonai, o Senhor Tsabayosh, exército. Né? Então, quando a gente fala Elohim Tsabayosh, né, o 8º pilar, né? Jeová Tsambayosh, são nomes, né? As hostes de Deus. As hostes de resgate, as hostes de resgate, o exército de resgate, que governam toda a criação com o Senhor, e Iod Re Vav Re. Adonai como chefe vivificado dos fiéis. As potestades celestiais das hostes, que se unem com o poder sincronizado das mentes de retidão criado pelo elo, pelo qual o novo homem e mulher são resgatados. Isso é interessante e importante compreender, né? Os principados, potestades, virtudes, né? Domínios, né? Dominações, são hierarquias que vão se densificando, né? A partir dos Elohims, né? A partir dessa trindade que são os serafins, os querubins e os tronos, né? Que são as energias mais sutis, e a trindade clara e plena lá, sutilizada. Essas outras hierarquias, elas vão descendo e vão se densificando até os anjos e arcanjos, que estão perto de nós, né? Estão bem perto de nós, nos protegendo aqui no plano da Terra. Então, essa frequência, né, que fala sobre remover pensamentos negativos, ela está conectada sobre o Ain, que é o 16º caminho. O Ain, o 16º caminho, que é o caminho do fundamento.
caminho do fundamento. Lamed, que é o caminho do sacro ofício. E o Man, olha que frequência forte essa também, que é o caminho da grande transformação. Né? São frequências, mesmo fortes, não são suaves, essas frequências que estão aí. Remove pensamentos negativos, né? Está dizendo isso, né? Então, você mantrar esse lugar vai te trazer isso, né? Se você está com pensamentos obsessivos e transgressores que você não consegue de forma suave, né? Precisa de um empuxo, né? Ain lamed man, Ain lamed man, Ain lamed man. Invoca-se essas três energias, né? Então, você vai fundamentar no sacro ofício a grande transformação, que é afastar esses pensamentos obsessivos e negativos, né, de perto de você. Olha que muito legal. Hostes de Micael desafiando as hierarquias caídas. O bicho pega com Micael. Eu invoquei muito Micael já, para fazer limpezas. Muito bom. Façamos a invocação das sagradas chaves de Enoque. Ó Pai divino, teu reino é um reino eterno e teu domínio é por todas as gerações, por meio do poder do Adonai Tsabaoth, meus irmãos e irmãs para sempre. Adonai Tsabaoth, Adonai Tsabaoth, Adonai Tsabaoth. Uau! Os céus tremem quando nós fazemos essas sagradas invocações e frequências. Muito bom, queridos. E aí, perguntas? Contem aí para mim. Vamos para a nossa leitura? Que transbordo, hein? Que jorrar, hein? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, lembra disso. Nós temos uma novidade. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nós temos uma novidade, que é o seguinte: conversamos entre a equipe por uma série de questões. Nós decidimos deixar o programa 12 em 12 abertos até sexta-feira. Sexta fecha, não vai ter nem choro nem vela. Tá? Teve uns chorões aí, etc. A equipe conversamos, tá bom, vamos deixar até sexta-feira, porque aí dá tempo da pessoa, no sábado e no domingo, assistir a mentoria, assistir as chaves que foram da semana, tarará, e vir para a mentoria de segunda-feira, belezura. Então, se você estava na dúvida aí, enfim, pega a carona, é oportunidade, faça a sua inscrição e vamos nessa, né? Vamos nessa. Eu tenho falado com muita simplicidade em relação ao programa, porque ele realmente é simples.
Fácil? Não, mas é simples. E transformador, ele traz essa grande transformação que nós estamos falando aqui. É simples, né? É você ganhar a liberdade. Ganhar a liberdade. Como assim, Luiz Marcelo? A gente está sempre realizando coisas. Sempre realizando coisas. A fala que eu estou aqui trazendo é uma realização. O banho, o despertar, a comida, a reunião. Nós estamos sempre concretizando, realizando e manifestando, materializando coisas. A grande questão é se você direciona isso com fluxo e liberdade. Essa é a grande pergunta que eu tenho feito para as pessoas. Você se sente livre? Como assim, Luiz Marcelo? Simples. Você está satisfeito? É possível você ter satisfação na sua vida, plena e pura. Isso é plenitude e prosperidade. Então, você tem que fazer uma pergunta. Se você está se sentindo realmente satisfeito com a casa que você mora, com as relações que você tem, com o emprego que você está, com o dinheiro na conta, com a perspectiva de ganho na sua produção desse ano. Estou satisfeito ou não? Essa é a primeira pergunta. A maioria nem pensa nisso. Está na osmose, só produzindo aí. Se você parar e falar, não estou satisfeito, então eu digo para você que é possível você mudar. E mudar é você ter uma perspectiva de algo diferente do que você está tendo. Você conseguir se ver naquele lugar. Essa é a prisão. As pessoas não conseguem se ver num lugar diferente. Isso é muito doido. E nada, absolutamente nada, é construído antes de uma imagem. Tudo que foi construído na humanidade foi construído por uma imagem. Tudo começa na sua mente, nas suas formas de pensamento. Se você não consegue se ver numa relação próspera, não é com aquela pessoa numa relação próspera, hein? Presta atenção. Porque pode ou não, mas independe. Você tem que se ver numa relação próspera. Se aquela pessoa se adequar, ótimo. Se não, que ela se afaste de você. Percebe? Esse é o cativeiro da história. Porque você acha que é aquela pessoa que tem que ser aquilo, aquele emprego. Não. Você precisa se ver numa relação próspera. Você precisa se ver numa casa abundante, próspera e plena. Você precisa se ver no emprego, num trabalho, numa produção para o mundo em que você está desfrutando e feliz. Esse é o lugar. E foi castrado esse lugar, entende? Foi castrado esse lugar. Né? As pessoas perderam essa capacidade da sua imaginação, da imaginação da sua melhor versão. E nasce aí. Sem fronteiras. Esse é o lugar onde começa. Alinhar a vontade e ter a sua imaginação vibrar nesse lugar. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É aí que você vai começar a construir. E direcionar seu fluxo para esse lugar que você construiu. Né? Para esse lugar que você construiu. Qual fluxo? Da abundância que você já tem na vida. Você já está aí abundante na sua vida. Tem tudo aí, todos os recursos, todas as possibilidades estão aí já. Não tem nada do vir a ser. Está tudo aí. Abundância de terra, de água, de fogo, de ar, de mineral, vegetal e animal, onde foi tudo construído nesse planeta. Já tem aí. É você começar a colocar em ação. O quê? Aquilo que você está decidido. Não ficar repetindo, que nem um papagaio, a mesma coisa que você faz há anos. E não está satisfeito. Olha que doideira. Tão simples isso, né? E a partir daí, construir isso na justiça e no amor. Construir na justiça e no amor. Pleno e puro. Límpido, transparente. Um amor não sedutor. Um amor baseado na beleza que é. Para tudo. Esse é o programa 12 em 12. Não é possível você construir algo que vai dar bom na sua vida se você não tiver fluxo, tiver a escassez, estiver impedindo, estiver escasso.
Você, Guisa, eu escrevi para você. Então, eu estou falando disso aqui justamente para você, meu anjo. Tá? Tá indo para você. Você tem até sexta-feira para entrar no programa. Até sexta-feira. Tá, Giza? Eu escrevi para você. E aí você aparece aqui, né? Não tem acaso. Acaso é a desculpa dos ignorantes. Então, não é possível você concretizar dando bom, porque a gente concretiza relações que não dão bom, né? A gente concretiza empregos ou trabalhos que, sociedades que não dão bom. Então, é concretizar dando bom. Só é possível baseado nesses dois pilares, que é da justiça e do amor. E precisa entender o que é essa justiça, esse amor, claro, né? Não é o que a gente pensa. Esses foram os dois piores, melhores caminhos que eu descobri quando eu entrei em contato com tudo isso que eu ensino às pessoas. Eu achei que eu soubesse o que era o amor e o que era a justiça, e quebrei a cara. A humanidade não sabe o que é a justiça, não só eu. A humanidade não sabe o que é justiça, verdadeiramente. Confunde muita coisa disso. Agora, isso só é possível se você tiver fluxo na sua vida. Escassez é bloqueio. Você tirar esse bloqueio, dar fluxo e direcionar esse fluxo. Saber direcionar esse fluxo. A partir desse momento, para isso acontecer, você tem que estar livre. Você tem que ter liberdade de dar fluxo na sua vida. Você não pode estar preso num cativeiro, entende? E aí a gente volta no começo do que eu estava falando. Você está satisfeito com a casa que você mora? Não é assim, eu estou numa casa muito legal, quero ir para uma casa melhor. Não, satisfeito com a casa que você mora, com a vizinhança, com o lugar vibracional onde você está. Você está satisfeito com o seu trabalho? De novo, não é assim. Meu trabalho está muito legal, nós vamos para o próximo nível. Não, cara, eu não faria isso, eu estou de saco cheio do meu trabalho, não funciona. Mas é o que eu estou aqui, porque você está sobrevivendo. Você é um sobrevivente, entendeu? Para pagar a dívida, cara. E não ter a perspectiva dentro de você de se ver, capacidade da imaginação, da criatividade, de se ver num lugar melhor. As pessoas não trabalham, não entendem, não sabem que o caminho é aí. É esse lugar, entende? Interno que precisa ser construído, reconstruído. Precisa romper os limites à sua volta. Resgatar esse poder da criatividade, do empoderamento de si mesmo, e isso vai ser com o propósito, alinhando o seu propósito. Esse é o programa 12 em 12. Você vai alinhar seu propósito, vai entender como fazer isso, alinhar o seu propósito, desbloquear sua imaginação, vibrar nesse lugar, dar fluxo, direcionar esse fluxo com duas bases, que é a justiça e o amor. É isso. Você tem oportunidade até sexta-feira. Viu, Giza? Você tem oportunidade até sexta-feira e outros aí que estão escutando, tá? Para adentrar essa turma que tá demais, cara. Nossa, essa turma tá, a coisa tá doida nessa turma. Vou dizer para vocês. Maduro, gente madura e que sabe o que quer. Essa transformação, né? Foi uma turma que a gente optou a não fazer pelo outro. Foi um caminho muito legal. O que é não fazer pelo outro? Convencer, tentar mostrar para o outro o que ele não enxerga, entendeu? Se ele não enxerga, ele não enxerga. Se você não estiver enxergando isso que eu estou falando, não fizer sentido, não tiver uma compreensão, não faz sentido, entendeu? Estar num programa desse. E as pessoas que estão lá, elas sabem o que é isso, o que é ser transformado, querem ser transformados, querem avançar, querem ir para o próximo nível, ou botar a casa em ordem, todas elas que estão lá. Então, uma turma madura que sabe o que é, muito legal, né? Muito legal. Eu fiquei muito satisfeito com a turma. Então, é a oportunidade que você tem aí até sexta-feira. Depois já era. Porque aí você vai poder assistir a mentoria de domingo, que está gravada na plataforma, e as chaves. Cada dia tem uma chave. Hoje eles já estão na terceira chave. É vídeo curto. Um vídeo curto de 3, 4 minutos, direcionado nisso. Qual foi a mentoria passada? Sobre a vontade, sobre o propósito, sentido de vida. O que é isso? Foi a apresentação do programa, as pessoas tiveram a oportunidade de falar cada um sobre si,
apresentei o programa, os pilares do programa, o que é importante, o que é merecimento, o que é o eu observador. Você tem que acessar esse eu observador. Enfim, como é que são as chaves, como se conduzir nas chaves, enfim. Então, e falei muito sobre o propósito, que está ligado e alinhado à nossa vontade, à nossa ânima. Então, essa é a primeira mentoria. Está lá gravada, dá para você assistir durante o final de semana. Uma mentoria de 2h30, mais ou menos. Dá para você acelerar, botar na velocidade 1.5. E as chaves, que são vídeos todos os dias, conectados com a mentoria que eu dei na semana. Nessa semana, nós estamos falando sobre vontade, alinhar o propósito. Segunda-feira, segundo pilar, criatividade e imaginação. Você tem, não tem, está bloqueado, está desbloqueado, como desbloquear, a importância disso, para poder estar alinhado à vontade que você já trabalhou. Cara, é uma doideira. O programa é muito doido, certo? Fácil, simples, cabe na sua rotina, você não vai ter que fazer nada além do que você já faz, é para encaixar na sua rotina. Ele foi desenhado para isso, para você encaixar na sua rotina, tá bom? Então, se isso bate no seu coração, faz sentido, tá aí o link, acessa, faz sua inscrição. Se tiver qualquer impedimento, importante é a vontade. Se tem vontade, nós achamos a solução, mesmo. A gente quer a sua vontade, a gente quer que você esteja com vontade de digitar. Se você tem vontade de digitar, a gente acha qualquer solução. Financeira, de tempo, de sistema, o que quer que seja, tá? Só contactar a gente. Então, queridos, um beijo. Quem for para a leitura, estou abrindo a sala agora aqui, para a gente ir para a leitura. Eu esqueço o nome, não consigo gravar o nome disso aqui. O poder, não. Como produzir, como não agradar. Toda vez eu esqueço o nome desse livro. Deixa eu abrir a sala aqui, eu já vejo o nome do livro, que está muito, muito incrível. É uma terapia. Esse livro é um processo terapêutico. É um processo terapêutico. Tcharam, rufam os tambores. O nome desse livro é